E eu não estava pronto para gerenciar um time de dezenas de pessoas ali. E aí começaram os problemas. Então, é um pouco da história. Quais foram os principais desafios que foram aparecer no caminho? E depois, como que o Cadu foi lidando com eles a partir de então para continuar tanto tempo no mercado com a Move? Eu acho que o principal desafio é que a gente olha o mundo pelas nossas lentes. E então, quando a gente tem uma facilidade para fazer algo, quando a gente tem um potencial muito grande, consegue realizar aquilo de forma rápida, de forma eficiente, a gente, quando está numa posição de liderança ou passa pela função para alguém, a gente tende a achar que a pessoa vai ter a mesma facilidade que a gente. E aí eu acho que é um grande erro. A gente passa a cobrar os outros por aquilo que a gente tem como, né, uma grande habilidade. E as pessoas muitas vezes demoram para desenvolver aquilo ou não vão conseguir atingir aquele potencial que a gente atingiu, porque tem muito a ver com a nossa história, tem muito a ver com as nossas capacidades. E aí começaram os problemas para mim como líder, porque aquilo que eu fazia com a mão nas costas, que nem eu falei, quando eu comecei a crescer o time, porque a demanda aumentou, eu comecei a colocar pessoas e cobrá-los com as minhas lentes. Ou seja, cara, isso é tão fácil isso aqui para mim fazer, como é que a pessoa não sabe fazer? Como é que ela não consegue? E aí eu me tornei uma pessoa arrogante, e arrogante, percebam que não é o fato de tratar mal as pessoas, porque eu sempre gostei de tratar muito bem as pessoas, mas arrogante de não ter a capacidade, a humildade de aprender e ver que eu precisava de ajuda. Então eu dei muito murro em ponta de faca, tentando achar que, não, eu estava certo, cara, eu não precisava aprender nada, eles que estavam errados, todo mundo está errado. E aí, obviamente, começaram meus erros como líder, porque o teu time é reflexo do líder que tu é. Né? Então, assim, se eu fosse ter na minha mentoria que eu falo sobre liderança, quando eu fui dar aula sobre isso, o que é ser um líder, né? E mapear quais são os comportamentos de líderes que inspiram, trazer exemplos, eu entendi que o líder, se for pegar uma característica única de todo líder, é a pessoa que influencia, tem uma capacidade de influência. Então, se você for perceber dentro do seu time, você pode ter uma pessoa que tem um alto poder de liderança, mas ela não está numa posição de liderança. E essa influência ela pode ser positiva ou negativa. Se tem alguém influenciando outras pessoas dentro do grupo, seja fazendo um motim dentro da sua empresa, seja falando mal de você, falando mal do trabalho, essa pessoa tem um potencial de liderança porque ela é capaz de influenciar outras pessoas. Ou seja, pessoas são capazes de seguir ela pelo aquilo que ela está comunicando. E, entendendo isso, qual tipo de líder que eu estava sendo naquele momento? Alguém que, mesmo querendo fazer o melhor, mesmo querendo extrair o melhor do meu time, não estava pronto para influenciar as pessoas, inspirar as pessoas a fazer o melhor por si mesmos. E aí, obviamente, isso começou a dar problema. Pessoal, olha isso que o Cadu está falando aqui. Aqui eu sei que tem muita gente que acompanha, que trabalha na área do desenvolvimento humano. Às vezes tem coaches, psicólogos, terapeutas, pessoas que trabalham no desenvolvimento humano, que eu sei que, sem perceber, se veem como só um profissional liberal, autônomo. E isso que o Cadu está falando aqui, eu quero que vocês comecem a pensar que você, querendo ou não querendo, você é um empreendedor, você é um líder, daqui a pouco você vai precisar de pessoas para trabalhar com você. Tem gente aqui que já tem pessoas trabalhando com ele. E o que faz diferença é se eu consigo, imagina isso, eu sou o Romani, se eu consigo me olhar como líder, já é uma grande evolução, um grande passo. Quando o Cadu começou lá atrás, que ele decidiu trabalhar com eventos, no início ele era mais o Cadu fazendo os negócios lá do evento. Depois ele teve que duplicar isso. Então a capacidade de um bom líder também é formar outros bons líderes. Isso que o Cadu está falando aqui é essencial. Você tendo consciência ou não, você é um líder agora. Nem que seja líder de si mesmo, das suas atitudes e assim por diante, como você vem gerenciando o seu negócio. Então, a partir do momento que você consegue duplicar isso para mais pessoas, você começa a ter possibilidade de escalar um negócio. E eu não conheço negócio que começa a caminhar sozinho ou começa a realmente gerar impacto no mundo, que as pessoas não têm pelo menos mais de uma pessoa trabalhando junto. O negócio aos poucos começa a crescer. Sozinho não dá, a gente precisa de outras pessoas. Só de entender isso, já começa. Quem está aqui nessa live começar a realmente internalizar isso, dá para jogar num próximo nível. E isso otimiza o tempo. Até tem uma pirâmide que eu gosto, você já deve ter visto isso, que tem uma pirâmide que eu gosto de explicar, às vezes eu explico até para o pessoal que trabalha junto comigo, que eu falo de coisas operacionais, coisas técnicas e coisas estratégicas. Todos nós, em tempo, vamos fazer um pouquinho de cada coisa.
mas quanto mais eu consigo ir para o estratégico, mais eu tenho condição de gerar impacto. Quanto mais eu consigo delegar o operacional, mais eu entro numa posição de gerência, numa posição de coordenação. E quanto mais eu consigo formar novas pessoas no técnico e formar novas pessoas no estratégico, mais eu tenho um negócio, mais eu consigo gerar impacto.